Fala minha galerinha, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula? No vídeo de hoje eu quero falar para vocês de uma temática muito forte nas provas atuais, principalmente no Enem. Nós vamos estar falando de energia, combustíveis, tecnologia. São temáticas muito fortes, claro, nas provas atuais. E o tema específico da nossa aula de hoje, galera, é falarmos sobre o hidrogênio, o combustível que certamente será o futuro da humanidade. Mas espera aí, professor, você está falando para mim que o hidrogênio ele será então o combustível que moverá o futuro da humanidade, os carros, os caminhões, enfim? Mas se já se sabe que o hidrogênio será esse futuro, por que não utilizá-lo agora em larga escala? Muito bem, meus queridos. Primeiramente, eu preciso que você entenda por que o hidrogênio ele foi escolhido para ser o futuro combustível da humanidade. A explicação para isso é muito simples. O hidrogênio, quando ele é queimado, quando ele reage com o oxigênio, ele produz apenas água. O único produto dessa reação é água. E a gente sabe que a água não polui o ambiente, até é esquisito falar isso, né? Mas o vapor de água ele não polui o ambiente, muito pelo contrário, o vapor de água aumenta a umidade do local, que pode até beneficiar em alguns casos, em locais que têm um clima um pouco mais seco. Só que a gente sabe, galera, que na química nada é de graça. Tudo tem uma contrapartida. Primeiro ponto importante então é esse, é você lembrar que o hidrogênio, quando ele reage com o oxigênio, ele produz única e exclusivamente água. Então ele é considerado o combustível futuro da humanidade, futuro entre aspas, porque ele já é utilizado atualmente, vou falar para vocês já já disso aí. Então o hidrogênio ele é considerado esse futuro porque ele não polui nada, absolutamente nada. A única coisa que ele produz quando reage com o oxigênio é água. Ei, professor, me responde uma outra coisa. Para uma determinada substância ser utilizada como combustível, ela precisa também liberar energia, né, professor? O hidrogênio nessa reação libera muita energia? Sim, galera. Quando o hidrogênio reage com o oxigênio para produzir água, essa reação é muito exotérmica. Essa reação libera muita energia. Portanto, o hidrogênio tem todos os ingredientes, ele tem todos os pré-requisitos que nós precisamos hoje para utilizá-lo como combustível. Mas, como eu falei para vocês anteriormente, nada na química é de graça. O grande problema que nós temos hoje, galera, é produzir hidrogênio. Ah, professor, mas não encontra o hidrogênio na natureza? Por exemplo, a água tem hidrogênio, professor. Então, o hidrogênio ele é abundante. Sim, o hidrogênio ele é abundante como elemento químico. Vamos nos lembrar que o hidrogênio que está presente na água não é o H2, não é o gás hidrogênio, é o hidrogênio átomo, é o hidrogênio elemento químico. Para nós utilizarmos como combustível, nós precisamos extrair esse hidrogênio da água para que ele então se transforme em H2, que é o gás hidrogênio. Então, um ponto que precisa ficar muito claro na sua mente, meu querido aluno, é que quando nós falamos hidrogênio utilizado como combustível, eu estou falando do H2, que é o gás hidrogênio. Beleza pura? Nós precisamos entender também, galera, qual é o contexto do hidrogênio no mundo que vivemos hoje. Todos nós sabemos que é necessário e urgente substituir os combustíveis que são derivados de carbono, os combustíveis que têm carbono. Hoje a poluição ambiental no nosso mundo, devido a esses combustíveis, é muito alta. E a cada ano que passa, a situação climática fica cada vez mais grave. Todos nós somos conscientes e sabemos do real problema que esses combustíveis fósseis trazem. A grande vantagem para nós, para utilizarmos esses combustíveis,
é a facilidade e simplicidade. Como muitos deles são de origem fóssil, você vai lá e extrai ele, no caso de petróleo, através de bolsões, ou no caso do carvão, através das minas de carvão. Então você vai lá, acha um local onde tem a abundância desse combustível fóssil, extrai e simplesmente usa como energia, ou seja, é relativamente fácil. Essa tecnologia nós já dominamos e há muitos anos. Só que isso tem um preço. E o preço nós estamos pagando atualmente, que são as mudanças climáticas. Tudo que está acontecendo hoje no nosso mundo de caráter ambiental é causado em parte pela utilização inescrupulosa desses combustíveis, a utilização sem medir os danos ambientais. Então, um ponto que precisa ficar muito claro na sua cabeça é essa necessidade de nós substituirmos a matriz energética mundial por um combustível que seja limpo, um combustível que seja ecologicamente correto. Legal? Agora, galera, é importante nós colocarmos também que o hidrogênio como combustível, ele gera até 3 vezes mais energia que a gasolina. Em termos de equivalência aproximada, é como se você precisasse de 3 litros de gasolina para gerar a mesma energia que aproximadamente 1 litro de hidrogênio pode gerar. Ou seja, é um combustível bastante energético. Eu preciso falar para vocês também que nos veículos essa energia ela é gerada através das células de combustível. Peraí, professor, você falou nos veículos? Isso significa que já existem veículos movidos a gás hidrogênio? Sim, galera. Em países desenvolvidos, principalmente países europeus, você encontra nas ruas carros movidos a gás hidrogênio. E você sabe que aquele gás é movido a gás hidrogênio porque geralmente ele vai ter uma identificação, seja na lataria do veículo, em algum ponto você vai enxergar uma identificação de que aquele veículo usa hidrogênio como combustível. Professor, se aquele carro então está usando como combustível hidrogênio, isso significa que a única coisa que está saindo do escapamento dele é vapor de água? Sim. E aí imagina só, você poderia chegar ali no escapamento daquele veículo, colocar o seu nariz, claro que você não vai fazer isso porque pode ter ali algum tipo de resíduo de hidrogênio, não é 100% seguro, mas em tese você poderia colocar ali o seu nariz naquele escapamento e você estaria respirando vapor de água, que hidrataria as suas vias aéreas. Olha que maravilha. Experimenta fazer isso com um busão, com um carro, com aquele caminhão que solta fumaça preta. Pois é, quando você colocar teu nariz lá e o caminhão dá a primeira acelerada, por ali mesmo você já fica por toda a eternidade, não é verdade? Então, galera, não tem comparação com relação a essa questão de índice de poluição. O índice de poluição do hidrogênio é 0,0, tá? Mas a gente vai conversar sobre isso logo mais. Essa reação que gera energia, ela é justamente uma reação de oxirredução. Sim, a reação em que o hidrogênio gera energia é uma reação de oxirredução, na qual o hidrogênio reage com o oxigênio para se transformar em água. O hidrogênio no reagente é uma substância simples, o NOx dele é 0. Quando ele vira água, o NOx do hidrogênio na água é mais 1. Se o NOx do hidrogênio aumentou, significa que o hidrogênio oxidou. Então, nessas células a combustível, o hidrogênio oxida. E o gás oxigênio, o NOx dele sai de 0 e no produto o oxigênio vira menos 2, ou seja, ele está reduzindo. Então, o gás oxigênio ele reduz. Se ele reduz, portanto, ele é o agente oxidante. Não esqueçam desse detalhe, tá? As células de combustível, galera, nada mais são do que dispositivos no qual essa reação química ocorre. Então, os carros, os veículos que são movidos a hidrogênio, eles têm essa célula combustível. Dentro dessa célula, o hidrogênio e o oxigênio se juntam para ali ocorrer a reação de oxirredução. Lembrem-se que reação de oxirredução é uma reação que ocorre com transferência de elétrons, certo?
Essa transferência de elétrons gera uma corrente elétrica e essa corrente elétrica é a energia que você usa para fazer o carro se movimentar. Compreenderam, galera? Então, a reação química que acontece dentro daquela célula é uma reação de oxirredução, transferência de elétrons. Aqui, ó, tá rolando transferência de elétrons do hidrogênio para o oxigênio, porque ele oxida, o hidrogênio oxida, o oxigênio reduz. Então, essa transferência de elétrons é captada e é gerada, portanto, uma corrente elétrica que faz o carro funcionar. A pergunta, então, é, professor, mas se o hidrogênio é tão bom assim, se ele é uma maravilha, se ele é tudo isso que você está falando, por que não utilizá-lo, professor? O que está faltando? Muito bem, meu querido aluno, essa é a pergunta que move essa nossa aula. O que está faltando? Resposta simples. Um método que produza hidrogênio em larga escala, mas sem contaminar o meio ambiente. Peraí, professor, sem contaminar o meio ambiente? Como assim? Você está dizendo que a produção do hidrogênio ela pode contaminar o meio ambiente? Sim, galera. Dependendo do método que você usa para produzir hidrogênio, essa produção ela pode ser uma produção ambientalmente não sustentável. Fale mais sobre isso, professor. Muito bem. É por isso, galera, que existe uma classificação para o hidrogênio dentro de uma paleta de cores. Essas cores, as mais básicas e as que, obviamente, têm a maior chance de cair, são o hidrogênio verde, o hidrogênio cinza e o hidrogênio azul. Existem outras cores também para o hidrogênio que eu vou mencionar por alto, mas que você pode ficar despreocupado com relação a isso. A cor verde, quanto mais clara for a cor, mais tendendo ao verde, mais ela faz alusão a um processo que é ecologicamente correto, ele é limpo, porque o verde lembra meio ambiente. Então, eu vou tentar ao longo da aula fazer essas associações para que você tenha essa memória de longo prazo que eu preciso colocar na tua cabeça para até o dia da prova você lembrar de tudo que eu estou falando, beleza? Então, o hidrogênio verde, como o próprio nome sugere, é aquele hidrogênio que foi produzido através de métodos que são ambientalmente corretos. Não houve, durante a produção desse hidrogênio, lançamento de carbono para a atmosfera. Não houve a produção de gases de efeito estufa. Não houve uma agressão direta ao meio ambiente na produção desse hidrogênio verde. Basicamente, galera, o hidrogênio verde ele é produzido a partir de fontes renováveis de energia, a energia solar ou energia eólica. Então, você usa energia solar, é uma energia renovável, é limpa. Energia eólica é uma energia renovável, é limpa. Você usa essa energia para produzir o hidrogênio. Peraí, professor, mas para produzir o hidrogênio precisa de energia? Claro que sim, meu querido aluno. Lembra das nossas aulas de eletroquímica, eletrólise? Como é que você produz o hidrogênio? Pela eletrólise da água. Então, o método que é ecologicamente correto e limpo para você produzir o hidrogênio é a eletrólise da água. A eletrólise da água nada mais é do que a reação oposta à reação que ocorre na célula de combustível. Na célula de combustível, você está gerando energia a partir da reação do hidrogênio com o oxigênio, ok? Mas na eletrólise da água é um processo contrário. E esse processo requer energia, é um processo endotérmico. Então, nós vamos pegar a água, nós vamos passar uma corrente elétrica na água, eletrólise da água, não esquece disso, pelo amor de Deus, tá bom? Eletrólise da água. E com a eletrólise da água, nós vamos produzir gás hidrogênio e gás oxigênio. Pronto! Produzimos hidrogênio de uma forma limpa, ecologicamente correta, ambientalmente saudável, tudo bacana. Agora, como eu falei para vocês, isso requer um gasto de energia, isso requer energia. E a grande questão da classificação do hidrogênio é justamente de onde você obtém essa energia.
Se essa energia para gerar o hidrogênio, ela vier de uma fonte renovável, como eu falei para vocês, eólica, solar, o hidrogênio é classificado como hidrogênio verde, porque a gente entende que para ele ser produzido, a energia que foi gerada nesse processo não gerou carbono, não aumentou a poluição ambiental. Daí o termo hidrogênio verde, beleza? Agora vamos lembrar que o hidrogênio ele pode ser produzido também por outros métodos. Não é somente a eletrólise da água que produz hidrogênio, existem outras reações que produzem hidrogênio. No entanto, muitas dessas reações acabam envolvendo o carbono e acabam formando produtos que são poluentes para a atmosfera. E aí você já começa a entender então as outras classificações do hidrogênio. Nós temos o hidrogênio cinza. Essa cor cinza, ela remete à poluição, certo? Então, se é uma cor que remete à poluição, você já imagina que é um hidrogênio que é produzido. O hidrogênio, quando for utilizado ali, ele só vai gerar vapor de água, mas não adiantou de nada eu produzir hidrogênio por um método que está contaminando o meio ambiente. Vocês estão entendendo? Não é uma solução inteligente, mas existe, tá? O hidrogênio cinza, galera, ele é produzido por reforma a vapor. Não esqueçam desse termo, porque dependendo do grau de profundidade que a prova exigir de vocês, vocês vão precisar lembrar desse termo, tá? Então ele é produzido por reforma a vapor, que nada mais é do que a extração do hidrogênio a partir do metano. Então você tem o metano reagindo com água a uma temperatura de 500 graus. Essa reação vai produzir gás hidrogênio, no entanto, ela vai produzir CO2. Por isso que esse método de produção é chamado de hidrogênio cinza, tá? Cinza não porque o CO2 é cinza ou porque o hidrogênio tem cor cinza, tá, gente? O hidrogênio é um gás incolor, mas é o método de produção. Então, você produziu hidrogênio, no entanto, produziu CO2. Só que eu preciso falar para vocês também, gente, que essa é a forma mais barata de obter hidrogênio. Então, quando a gente fala em custos, produzir o hidrogênio por reforma a vapor é mais barato. Produzir o hidrogênio verde, o hidrogênio a partir de fontes renováveis, é mais caro, porque você precisa investir, você precisa ampliar essa matriz energética renovável, que é energia solar e energia eólica, que nós sabemos que são energias caras para você produzir. Construir painéis solares são caros. Construir aqueles postes para gerar energia eólica a partir do vento é caro. Então esse método aqui ele é lindo ambientalmente falando, mas ele é custoso. Esse método aqui, gente, ele é mais barato, no entanto, ele é mais agressivo ao meio ambiente. Então é importante você entender essa ponderação. Até coloquei aqui que mais de 1% da emissão de CO2 que nós temos hoje no nosso planeta vem da produção de hidrogênio. Quer dizer, hoje nós ainda produzimos hidrogênio por um método que não é ambientalmente saudável. É um método que acaba gerando também o CO2. Existe, galera, o hidrogênio azul. O hidrogênio azul, ele é produzido da mesma forma que o hidrogênio cinza, tudo igual. Mas o CO2 é capturado e armazenado. Então esse CO2 que é produzido, você captura e armazena ele, não deixa ele solto na atmosfera. Pode ser armazenado no solo, por exemplo, em tanques, enfim. Só que esse método aqui, gente, você pode então baixar assim, professor, então vamos usar o hidrogênio azul, já que o CO2 não é lançado para a atmosfera. Nós precisamos entender que pode ocorrer ali durante a produção algum escape de CO2, alguma perda vai acontecer. Fora o que esse método usa metano. Metano é um gás que tem um efeito estufa, um efeito de aquecimento global muito maior do que o CO2. Vocês já devem saber isso, né? Que o metano ele é muito mais vilão para o aquecimento global do que o CO2. Você deve imaginar também comigo que alguma parte desse metano aqui acaba escapando desses reatores, então não é um método blindado, tá, galera? Produz CO2, ele é armazenado, ele não é jogado diretamente, mas podem existir perdas no processo.
Existem também, preciso falar para vocês, que existem variações de outros tipos de hidrogênio. Só para vocês terem uma ideia, gente, existe o hidrogênio amarelo, hidrogênio rosa, hidrogênio... Tem várias cores e tudo basicamente vai depender da forma como esse hidrogênio é produzido. Só para citar como exemplo, o hidrogênio rosa, ele é o hidrogênio produzido a partir de energia nuclear. Então, olha a cor, é rosa, ela não é uma cor escura. Então a gente entende que o rosa é uma forma de produzir que ali não vai poluir tanto o meio ambiente, mas como você usa energia nuclear para produzir o hidrogênio, para fazer essa reação acontecer, a gente sabe que energia nuclear, acontecendo algum acidente, um vazamento, ó, já viu o desastre. Então é um método legal, mas que tem também ali o seu calcanhar de Aquiles. O único método que é eficaz, que é efetivo em termos de limpeza ambiental, é esse que eu apresentei para vocês, no entanto, ele ainda é custoso. Cabe à tecnologia criar formas de ampliar a energia solar e eólica para que a gente consiga produzir mais hidrogênio e baratear os custos. O que falta hoje, galera, é baratear os custos de produção de hidrogênio. Quando isso acontecer, aí sim, nós poderemos dizer que o hidrogênio será o combustível que moverá a humanidade, porque nós não estaremos dessa forma agredindo o meio ambiente. Mas claro, isso envolve muita pesquisa, muita tecnologia e muita coisa ainda precisa evoluir para esse momento acontecer. Mas como eu falei para vocês, existem vários países, principalmente da Europa, alguns países norte-americanos, que utilizam o hidrogênio em carros ali que são utilizados para transporte público, enfim, mas que, como eu falei para vocês, ainda é um método custoso e cabe então essa nossa reflexão, beleza? Espero que tenham gostado dessa temática, espero que vocês tenham tomado nota desses detalhes que eu falei, porque isso poderá estar na sua prova. É uma temática que envolve, galera, energia, meio ambiente e tecnologia, e vocês já sabem que isso é o casamento perfeito para as provas modernas. Vou ficando por aqui e vejo vocês na próxima aula do nosso curso. Abraço e até mais. Valeu!